E aqui na COP30, uma das grandes discussões é também sobre o papel da pecuária e como que a atividade pode, então, reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Por isso, um estudo da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, junto à ABIEC, mostra essas possibilidades de como a criação do gado aqui na região pode, de fato, ser uma atividade que emita menos. Para isso a gente vai conversar com o Fernando Sampaio, que é diretor de sustentabilidade da ABIEC, Associação Brasileira da Indústria dos Exportadores de Carne. Fernando, obrigada pela sua disponibilidade. Queria então que você começasse falando um pouco desse estudo. O que vocês estão mostrando? Tem ali projeções para 2050. Queria que você nos ajudasse a entender, porque é um ambiente em que, ao mesmo tempo que a gente precisa falar de pecuária, nós sabemos que estamos num ambiente em que nem sempre a pecuária é tão bem-vinda e tão bem vista. Então, também como fazer com que esse diálogo avance em prol de todos aqui da região, né? Obrigado, Mariana. Bom, a ABIEC, a gente pediu esse estudo para a Fundação Getúlio Vargas também como uma resposta até à presidência da COP, né? O embaixador Corrêa do Lago, ele pediu isso para o setor privado brasileiro, que a gente olhasse o nosso setor para entender onde estamos e o que a gente consegue fazer para descarbonizar, né? E para a indústria da carne, assim, a grande parte das emissões está na produção primária, né? Se a gente olhar as emissões brasileiras, tem muita coisa relacionada a desmatamento, e a agropecuária tem um peso muito grande. Dentro de agropecuária, a pecuária por causa do metano, né? Mas a gente sabe também que nas últimas décadas a pecuária vem melhorando de eficiência, de produtividade, então a gente quis trazer dados científicos, por isso que a gente pediu a ajuda da GV. Então ela mostra hoje onde que a gente está, né? A gente tem um rebanho muito grande, o Brasil é um grande produtor e exportador de carne, esses animais estão emitindo, mas ao mesmo tempo você tem sequestro de carbono na pastagem, né? Você também tem emissões do desmatamento, que quando o desmatamento vira pecuária, normalmente essas emissões são alocadas para a pecuária. Então, assim, olhando o balanço, a gente tem hoje uma emissão de 80 quilos de CO2 equivalente para cada quilo de carne produzida. Mas se a gente continuar nessa trajetória de melhoria da produção e de redução do desmatamento, a gente tem um potencial muito grande para baixar isso para 5,9. Então, assim, a gente quer que todo mundo enxergue também a agropecuária em geral, né, mas a pecuária, como um setor onde existe uma oportunidade muito grande de reduzir as emissões, ao mesmo tempo que a gente continua atendendo uma demanda global por proteína. Agora, em que momento que isso se alinha no sentido de pode deixar de emitir, né? Tem esse potencial, mas vai deixar? O que é preciso também fazer para que então isso aconteça de forma concreta, até porque a gente sabe que existe muito esse diálogo do setor de produzir mais com menos, né, e de recuperar, por exemplo, pastagens degradadas em vez de desmatar. Mas como que essas coisas então saem do papel, saem do discurso e começam a ser implementadas de fato, né? O que a ABIEC também, a partir desse estudo da FGV, pensa em colocar e implementar? É falar com as indústrias de fato, é estar mais próximo do pecuarista, levar ciência. O que esse estudo vai trazer de concretude, assim? Então, na verdade, a gente está enxergando o estudo não como um estudo em si, mas é um plano, né? É um mapa do caminho do que pode ser feito para a gente chegar nessa descarbonização. E um plano, ele requer uma articulação setorial. Então, a indústria, junto com os produtores, junto com o governo e políticas públicas, e aí o papel da política pública é essencial, né? Como é que a gente pode articular as ações que precisam acontecer para a gente chegar nesse resultado? Então, assim, a ABIEC se propõe, né, a fazer esse chamado para essa articulação. A gente tem diversas instituições interessadas numa pecuária mais sustentável, tem a mesa da pecuária sustentável, mas tem as políticas públicas de recuperação de pastagem degradada, do plano ABC, e o que a gente traçou ali são cenários, né? Então, o primeiro cenário, assim, se a gente continua já com esse ritmo de melhora de produtividade que a gente tem, a gente já consegue reduzir um montão essas emissões. Se o Brasil atinge uma meta de zerar o desmatamento em 2030, que é a meta do país, né, que está nos compromissos de clima, já descarboniza mais um tanto.
né? Se a gente olha para o ABC, e aí a gente pegou 3 tecnologias lá, recuperação de pastagem, a terminação intensiva e também integração lavoura-pecuária, né? Só essas 3 também já é mais uma redução, se a gente consegue atingir essas metas. E por último, um pacote de tecnologia que envolve saúde animal, bem-estar, genética, também o uso de aditivos. Aí a gente chega nesse potencial máximo que é uma redução de 90%, né? Então assim, o Brasil já tem hoje exemplos de fazendas que são carbono neutro e até carbono negativo. Eu acho que o grande trabalho desse plano é pensar, como é que a gente expande, né, o uso desse modelo para a pecuária como um todo, né? Isso, de fato, vai depender de ações concretas ali, não só da indústria, mas de todo o setor. Claro. E como que isso também se conversa? Queria entender como que vocês têm discutido isso, inclusive aqui na COP30, o ponto da rastreabilidade. Porque eu também entendo que toda essa, por exemplo, essas 3 tecnologias, o ILP, como você colocou, isso é algo benéfico e que precisa andar dentro das áreas legais, né? Que foram desmatadas legalmente e que o boi está lá legalmente. Mas como que isso se conversa com rastreabilidade? Porque, primeiro de tudo, é preciso ter certeza de que o gado, o bezerro, sobretudo, vem de áreas que possam ter sido desmatadas, né? Isso está muito nebuloso e é onde muitas vezes a pecuária é vista como a vilã e é necessário começar e avançar em separar as duas coisas, assim, né? Exato. O ponto é que a gente precisa desvincular a cadeia do desmatamento, né? Para isso, a gente precisa de esforços públicos e esforços privados. Do lado da política pública, a gente tem as políticas de comando e controle que estão dando resultado, né? A gente está vendo desmatamento cair tanto na Amazônia como no Cerrado. A gente também precisa de políticas que tragam valor para essas áreas de floresta privadas que poderiam ser legalmente desmatadas. Então, para a gente evitar esse desmatamento, a gente precisa, de alguma forma, compensar esse produtor, pagamentos por serviços ambientais, carbono, enfim. O governo está propondo aqui na COP o TFF, que é um mecanismo financeiro que pode ajudar nisso. E aí a rastreabilidade, por que ela é fundamental? Bom, primeiro, a gente tem uma rastreabilidade sanitária que a gente precisa para continuar atendendo o mercado. O que a gente está falando aqui é que, além dessa camada de controle sanitário, é uma camada de controle socioambiental mesmo. Que ela sirva para a gente, de fato, olhar para a cadeia e garantir a legalidade dessa produção. Então, que isso não venha de desmatamento ilegal, de grilagem de territórios indígenas. Mas a gente também precisa enxergar a rastreabilidade como uma ferramenta que pode justamente trazer incentivos para o produtor que está conservando, para o produtor que está reduzindo emissões. Então ela serve nas duas mãos, né? E a gente tem como indústria, tanto desde 2009, estamos implementando mecanismos de monitorar essa originação de gado, especialmente aqui na Amazônia. E estamos avançando em políticas públicas. Aqui no Pará, no governo federal, tem outros estados avançando para que a gente consiga, de fato, ter essa transparência na cadeia como um todo. E só para a gente encerrar, então, você disse que esse estudo que foi lançado aqui, realizado pela FGV a pedido da ABIEC, foi mostrado para o presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago. Como tem sido esse diálogo? Ele pediu isso por quê? Eu queria entender um pouquinho também o que se faz a partir disso, né? Por que o presidente de uma COP precisa entender sobre a pecuária brasileira? Até para posicionar quem nos assiste aqui de que não é uma amenidade, né? É um assunto sério que está sendo discutido a nível global. Então, um dos grandes legados da COP, da presidência brasileira, é o que eles chamam dessa agenda de ação, né? A agenda de ação é onde eles chamam principalmente o setor privado, mas também sociedade civil, a implementar de fato, ajudar a implementar os compromissos de clima. Então, assim, não foi um pedido específico para a pecuária, foi um pedido para os setores envolvidos. Então, energia, transporte, o setor de florestas, todo mundo começou a olhar para si para entender, onde é que eu posso ajudar a reduzir emissões, né?
E por isso que a gente fez esse estudo. Agora, o que a gente faz com isso? Né? Aí vem justamente a gente enxergar isso não só como um estudo, mas é um plano. Agora vamos colocar isso em prática e por isso essa articulação toda que é necessária para que a gente junte os atores da cadeia. A gente vai ajudar o Brasil a entregar suas metas climáticas e a gente vai dar a nossa contribuição para essa agenda do clima como um todo. Perfeito. O que você deve acompanhar então nos próximos dias aqui? Assuntos que você destacaria para quem não está em Belém, que está querendo acompanhar a COP à distância? Quais que são as agendas que pipocam na sua mente nos próximos dias que é imperdível? Bom, a gente tem, lógico, aqui na AgriZone, né, um esforço muito grande do setor de colocar a agricultura como parte da solução, né, mostrando oportunidades que a gente tem de redução de emissões no setor. Então tem várias discussões aqui acontecendo sobre isso, mas também discussões sobre financiamento, né, porque toda essa transição precisa ser financiada e aí a gente quer saber o que vai sair da COP, regulamentação de mercado de carbono, porque o carbono também é um componente dessa história que pode ajudar a trazer esse valor adicional para as florestas e para o setor como um todo. E rastreabilidade, a gente vai ter algumas discussões importantes sobre isso aqui na AgriZone, também lá na Green Zone, junto com o governo do Pará e mostrando as iniciativas estaduais e do governo federal, mostrando o que está acontecendo. Perfeito. E a gente continua informando vocês sobre essa relação entre agropecuária, sistemas produtivos e a agenda da COP30, que vai até 21 de novembro. Então, até lá, você continua acompanhando aqui a Jovem Pan News e o Hora H do Agro para estar por dentro dessa relação que faz toda a diferença para a geração de comida que chega no nosso prato e as commodities que o Brasil exporta para o mundo inteiro.